canetas emagrecedoras. Você conhece a diferença entre elas? Então, nesse vídeo, eu vou falar dessas duas canetas, Ozempic e o Wegovy. Você conhece a diferença entre elas? Hoje tem tanto se falado na internet sobre essas canetas, sobre o quanto elas podem ajudar no emagrecimento, mas você precisa entender de como elas começaram a ser utilizadas. Então, em primeiro lugar, a gente teve a criação do Ozempic, que é a marca comercial da semaglutida. Sendo que, quando o Ozempic ele foi lançado por esse laboratório, o Ozempic ele foi criado para ser tratado de resistência à insulina, e daí o mesmo laboratório ele criou o Wegovy, que também é a semaglutida, é do mesmo laboratório, sendo que, qual é a diferença? Hoje, ele já vem na bula com uma liberação no tratamento do emagrecimento, até porque, normalmente, uma pessoa com má alimentação, obesidade, ela apresenta uma resistência à insulina. Então, ele vai atuar nesses dois propósitos. Ah, Lília, mas qual é a diferença entre eles? O Ozempic, ele começa numa dosagem menor, de 0,25, meio, e ele chega até a dosagem de 1 miligrama, sendo que, para algumas pessoas, a reação na questão de saciedade, ela vai mudar de acordo com a dosagem, e sempre entenda que isso é prescrito por médico, nunca por nutricionista. E qual é a grande questão? Que o Wegovy ele veio para que ele pudesse ter uma dosagem mais alta. Então, a gente consegue chegar a uma dosagem de 2,4. Lília, mas por que você, como nutricionista, está falando da diferença entre essas duas canetas? Por quê? Para você poder ter o resultado que você precisa no seu emagrecimento e depois na manutenção do que você está em tratamento, do investimento que você fez. Não estou falando só investimento financeiro, mas investimento de saúde, investimento de resultado a longo prazo, que é o que a gente sempre quer num emagrecimento. Então, você precisa ter noção do que você precisa fazer de acompanhamento. E isso já tem estudo com comprovação científica hoje de que o tratamento com as canetas emagrecedoras, ele precisa ter um acompanhamento e uma avaliação nutricional. Aria, mas tem necessidade de que isso aconteça? Tem, porque essas medicações, elas vão trabalhar como agonistas do GLP-1, que é produzido no intestino, e isso é que vai te gerar a saciedade. Então, dependendo do quanto o médico vai evoluindo na dosagem da caneta, vai aumentando o número de cliques, vai aumentando a quantidade da dosagem de miligramas, a sua saciedade ela vai aumentar. E para isso é que você precisa contactar sempre o seu nutricionista para que a dieta seja readequada de acordo com essa saciedade. Ah, Lilia, mas precisa tanto disso? Sim. Ah, mas eu não estou com fome, eu não vou comer, simplesmente isso e eu vou emagrecer. Se fosse só isso, estaria resolvida a solução dos problemas do emagrecimento, sendo que, se você não come, se você fica horas seguidas sem comer, em algumas pessoas isso acaba acontecendo com a medicação, porque ela te gera essa saciedade através dessa questão que eu acabei de explicar do GLP-1 no intestino, e essa medicação ela também retarda o esvaziamento gástrico. O que seria isso? A comida, ela demora mais a sair do seu estômago. E com isso, você fica se sentindo mais saciado e não tem a fome que você tinha anteriormente. E aí você não come, o que acaba acontecendo? Primeiro ponto, hipoglicemia. Então, você começa a ver as pessoas em uso de caneta, às vezes, cansadas, bocejando, sonolentas, sem energia alguma. E aí, o que o corpo faz com isso? Ele vai começar a poupar a sua energia. Já que você não está dando o mínimo de combustível, o mínimo de gasolina para o seu corpo trabalhar, ele vai começar a economizar. Economizando, você não tem energia e, posteriormente, você não consegue fazer nem atividade física. Sem atividade física, você não tem recuperação de musculatura. Ari, para tudo que é muita informação para minha cabeça, eu não estou conseguindo entender. Vamos lá, vou explicar agora de uma forma mais simples, mais detalhada, para que você entenda.
Quando a gente começa a ter um grande emagrecimento, é comum, em alguns casos, e na maioria dos casos, com grande perda de gordura, você pode ter perda de musculatura. Ué, Lília, mas por que isso acontece? O corpo ele faz isso como proteção. Ele vê que você está perdendo muito rápido o estoque de energia dele, que é o estoque de gordura, e ele começa a pedir ajuda do músculo e começa a ter perda de massa muscular. Se você não faz exercício, se você não faz principalmente uma musculação, você vai ter uma perda de musculatura maior. E aí vem a grande questão da associação da musculação junto com esse tipo de medicação. Quando você perde musculatura, você cai a sua taxa metabólica. O que seria essa taxa metabólica? Seria o seu salário de calorias diário. Caindo a taxa metabólica, quando você terminar o uso, quando o médico terminar o uso dessas medicações, você, ao invés de estar com o metabolismo melhor, você vai estar com o metabolismo pior. E aí, depois, a culpa é de quem? Por que eu voltei a ter um reganho de peso? Porque eu parei as canetas? Não, porque durante o tratamento você não melhorou a qualidade da sua alimentação, você não criou bons hábitos, você não criou a rotina da atividade física, até porque você não vai ser perfeito na alimentação para sempre. E aí você acabou perdendo musculatura e acabou diminuindo a sua taxa metabólica basal. Então, para isso é que você precisa do acompanhamento nutricional. E outra questão, sem energia, sem comer, com a glicose caindo, você pode começar a sentir uma vontade maior de comer doce e carboidrato. O corpo ele é muito inteligente. Eu sempre digo que ele não tem uma boca para falar, mas ele sabe mandar os sinais e sintomas para que você entenda que tem alguma coisa que ele esteja pedindo. E aí vem a grande questão. Tudo que é mais pastoso, tudo que é mais molinho, mesmo com essa medicação, desce. Você não fica se sentindo empanzinado. Então, para você ter uma boa adequação nutricional, uma boa dieta, junto com esse tipo de medicação, você precisa de refeições sólidas. O sólido é o que vai fazer o mais efeito para o seu dia. Ah, Lília, mas então realmente, por isso que as pesquisas elas estão dizendo que eu preciso ter um acompanhamento nutricional. Exatamente. Porque como é que você vai adequar a sua alimentação, a sua energia, se você começou com uma dosagem menor, o médico foi aumentando para uma dosagem maior, e aí ele chegou na caneta de 2,4. Ele chegou numa caneta com uma dosagem mais alta. É para isso que o nutricionista adequa. Ah, Lília, mas e se eu não tiver condição financeira de usar uma caneta dessa ou uma mais cara? Se você quer entender qual é a diferença de todas essas medicações, porque nesse vídeo eu estou explicando a diferença da mesma medicação, que é a semaglutida, por que ela vem do mesmo laboratório com nomes diferentes e qual a ação que ela faz no seu corpo. Mas hoje a gente já tem outras opções que são mais econômicas, mas sempre lembrando que isso precisa ser conversado com o seu médico, porque é o médico que vai fazer a prescrição das canetas, seja a liraglutida, a semaglutida, seja a tirzepatida, isso é individual. Então, se você quer entender qual a diferença entre todas essas canetas, se você quer entender a função delas e o que pode fazer no seu organismo, comenta aqui, Lília, eu quero saber mais, Monjaro, Saxenda, Victosa, Olaire, é tanta opção que eu estou perdida. E outra coisa, existem as opções orais também, o Ribelsus e outros novos que estão vindo. Então, se você quer entender um pouco mais, comenta aqui sobre o que você gostaria de saber. Gostou desse vídeo? Curte esse vídeo, compartilha para quem está fazendo uso e não está fazendo um acompanhamento nutricional, que está usando a janta, que isso aqui vai fazer um efeito milagroso no organismo, que sozinho ele vai fazer o efeito, e que você não quer que ou você que está fazendo uso dessas canetas, ou algum amigo, algum parente, algum conhecido que não tenha um efeito de um reganho de peso depois que parar, encaminhe esse vídeo para essa pessoa.
é importante que você faça uso da medicação, mas sempre da forma certa. Lília, então você não é contra essas medicações? Não, eu sou contra você ter uma obesidade, um diabetes, uma resistência à insulina e as outras doenças associadas que a obesidade traz, como hipertensão, esteatose hepática e outras mais que a gente pode falar um pouco mais para frente. Então, espero aqui a sua resposta, espero que você comente nesse vídeo e que você me ajude a passar um pouco mais de informação para que você possa fazer uso de uma forma mais certeira e que você tenha o resultado que você precisa.